Olá pessoal, agora eu pretendo falar de áreas de figuras planas. Isso aqui é uma revisão de algo que é muito estudado no ensino fundamental. Primeiro, a gente precisa perceber que a área de quadrados entra na classificação quadriláteros. O quadrado é um tipo de quadrilátero, não podemos confundir as duas palavras, que reúne a característica de todos os outros classificados, né? O quadrado ele é a base, a unidade de medida diária para os outros. Então percebam que a gente começa a calcular a área de retângulos sempre tentando perceber, verificar quantos quadradinhos cabem em um retângulo. Ao lado maior de um retângulo a gente chama de base, o outro de altura, e aí a gente multiplica base por altura seguindo essa ideia. Suponha que, por exemplo, a base desse retângulo aqui seja 7 centímetros. Isso quer dizer que numa primeira linha eu conseguiria colocar 7 quadrados justapostos, né? E em termos de coluna eu conseguiria colocar 4, então no total eu conseguiria colocar 4 vezes 7, 28 quadrados de 1 centímetro de lado. Por isso então que a gente fala que a área desse retângulo seria 28 centímetros quadrados. Tudo se baseia então nessa ideia, né? O expoente 2 é batizado de quadrado justamente porque ele nos dá a área de um quadrado com a medida que estiver sendo base desse expoente. Bom, a ideia para calcular a área de paralelogramos segue o mesmo raciocínio. Muita gente acha que eu tenho que multiplicar, sei lá, suponho que o paralelogramo tem a base B e aqui seja uma medida A. Alguns alunos acham que para achar a área dele vai ser o produto de A vezes B, e não é. A altura tem que fazer um ângulo de 90 graus. Por isso, então, que se eu faço um recorte no paralelogramo, na verdade, em qualquer paralelogramo, eu consigo encaixar ele nele próprio, formando um retângulo. A base e a altura, então, não necessariamente ao lado, né, do quadrilátero. No caso do paralelogramo, se ele tiver um ângulo que não é de 90 graus, a gente tem que tentar achar essa altura. Então, por isso que a fórmula da área do paralelogramo é a mesma, atentando para esse detalhe. A altura não é necessariamente a medida do lado. Aqui nós temos um losango, né, que também é um paralelogramo. A gente consegue perceber que se eu tenho um retângulo, eu consigo produzir um losango dentro dele. E para eu achar a área de todo o retângulo, seria diagonal maior vezes diagonal menor, diagonal maior vezes diagonal menor apenas. Só que um losango ele vai ter metade dessa área, porque esse triângulo será semelhante a esse semelhante a esse semelhante a esse, e assim vai. Ou seja, eu tenho 8 triângulos retângulos em questão, dos quais eu quero calcular a área só dos 4. Por isso, então, metade. Mais uma vez, quando a gente vai analisar a área do trapézio, a gente tem que perceber que se eu fizer recortes, eu consigo encaixar o retângulo nele próprio. Essa ideia é bem representada aqui. Eu quero calcular a área desse trapézio aqui. Lembrando que o trapézio é um quadrilátero que tem lados, pelo menos um par de lados opostos, paralelos, obviamente. Bom, se eu fizer esse recorte aqui, eu consigo encaixar esse retângulo nele próprio. E aí, esse trapézio, perdão, nele próprio. E aí agora sim eu vou ter um retângulo, presumindo que esse ângulo aqui é de 90 graus, é claro. Por construção a gente faz isso acontecer. E aí, a altura dividida ao meio. Para eu achar a área, então, basta eu pegar essa base, que vai ser a base maior, mais a base menor, Bzinho, Bzão, e a altura que eu tinha antes. Agora, como foi dividido ao meio, a altura vai ser essa. Por isso, então, a fórmula base maior mais base menor, caracterizando, ou melhor dizendo, fazendo referência à base de um retângulo,
e a altura, nesse caso a medida de antes dividido por 2, fazendo referência à altura do que seria esse retângulo. Então percebam, tudo remete à ideia de calcular a área de um retângulo, e calcular a área de um retângulo é saber quantos quadradinhos cabem dentro dele. A partir daí, então, nós temos muitos exercícios que contextualizam várias situações. Deixo para vocês tentarem resolver, tirem dúvidas a qualquer momento comigo. E eu gostaria de fazer um exercício lá do Enem, da página 75 horas de estudo, muito simples, cobra uma percepção e semelhança de triângulos, algo que é bastante enfatizado no ensino fundamental e agora a gente precisa relembrar. Bom, nessa questão, deixo a leitura para vocês. A gente tem que perceber a contextualização de um canteiro, de um triângulo, melhor dizendo, em formato de canteiro. Aqui está falando que 3 pontos serão vértices de um triângulo retângulo. E aí a gente pode concluir que o ângulo reto será aqui. Os outros pontos serão pontos médios, ou seja, divide esse lado ao meio. Né? Então aqui vai ser metade, aqui também será, aqui também será. E aí nós temos que analisar a área demarcada pelas estacas A, B, M, N em relação a outra aqui, né? A gente tem que comparar essas alternativas. Bom, nós temos que perceber que aqui, se eu unir o segmento P até M, percebam que eu vou ter dois triângulos semelhantes. Vou chamar esse aqui de triângulo 1 e esse aqui de triângulo 2. Por que eles são semelhantes? Ora, aqui eu tenho um triângulo de lado 1, lado 2. Aqui vai ter um ângulo, o segmento BM é igual ao MC, esse ângulo aqui presente sendo formado pelos lados MC e CN. Aqui, lado 3 pauzinhos, 3 cortezinhos vai ser igual de K. Bom, existe o teorema da base média, falado no ensino fundamental, que se a gente tem um segmento unindo dos pontos médios, esse segmento aqui é paralelo ao de K, então esse ângulo aqui também será de 90 graus, né? E já que eles são paralelos, o lado BC vai ser uma reta transversal, ou seja, esse ângulo vai ser igual a esse de K, né? Esse igual a esse. Até então eu consigo produzir esses dois triângulos semelhantes, e se eu fizer um mesmo traçado pelo teorema da base média também, eu vou ter outro triângulo semelhante a esse 1 aqui, vou chamar de triângulo 3. Percebam então que eles vão ter mesmo hipotenusa, a hipotenusa desse mede, 2, né? 2 tracinhos, aqui vai ser 3, porque vai ser igual de baixo, aqui vai ser 1 também, então percebam que na verdade parece até um quarto triângulo, está até de cabeça para baixo aqui. Todos os triângulos congruentes, ou seja, mesmas medidas de lado e de ângulo. E aí, para a gente poder comparar, é fácil perceber que a área em questão, a ABMN, tem a área equivalente a 3 triângulos retângulos, e esse triângulo MNC vai ser justamente 1/3 dessa área. Mais uma vez, então, essa área do triângulo 1 ou do triângulo 2, suponho a área do triângulo 2 sendo igual a x, a área da região sendo analisada vai ser igual a 3x, ou seja, o triplo da área do triângulo MNC. Tem várias maneiras de fazer essa questão, eu preferi, melhor dizendo, fazer com essa percepção aqui. É isso aí, pessoal, tudo de bom e até a próxima.